Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje a gente vai falar nesse vídeo o início, a base de geometria analítica, que vai ser o nosso último eixo de geometria durante esse ano do cursinho, certo? Mas o que é geometria analítica? Geometria analítica, ela associa elementos geométricos da geometria padrão, geralmente a geometria plana, com expressões algébricas, como determinante, função, dentre outros fatores. Então, quando a gente analisar essa geometria, a gente vai ter que associar elementos da geometria que a gente conhece, triângulo, pontos, retas, com expressões algébricas, elementos algébricos como determinante e principalmente função. Certo? Vamos começar. Para isso, a gente tem que usar um referencial que vai interligar essas expressões algébricas e esses elementos geométricos, que é o nosso sistema cartesiano ortogonal. O que é o sistema cartesiano ortogonal? Ele se baseia na correspondência entre o ponto de um plano e o conjunto dos pares ordenados de números reais. Ou seja, o que a gente vai ter? Um ponto, ele vai ter um correspondente que a gente vai chamar de par ordenado, que são as nossas coordenadas. Assim como uma coordenada vai estar associada a um único ponto. Vamos ver isso. Aqui a gente tem o nosso sistema cartesiano. Esse sistema ele é regido por duas retas principais, que é o eixo x, que é nosso eixo das abscissas, e o nosso eixo y, que é o nosso eixo das ordenadas, certo? E o que que faz? As nossas coordenadas elas vão ficar em relação a esses eixos. Vamos analisar primeiro o ponto 0, 0. O ponto 0, 0 é o ponto 0 no eixo x e o ponto 0 no eixo y, certo? O ponto 2, 3, que está em verde, ele está 2 na escala do eixo x e 3 na escala do eixo y. Ou seja, qualquer ponto que eu pegar nesse espaço, eu vou ter um par ordenado, ou seja, uma coordenada x e uma coordenada y relativa a esse ponto. Por exemplo, o ponto azul, ele tem coordenada x menos 1 e coordenada y menos 2. A ordem nesse par ordenado é muito importante. A primeira vez, ou seja, o primeiro número dentre esses parênteses é a coordenada x. O segundo número, portanto, que vem depois da vírgula, dentro desse parênteses, é a nossa coordenada y, certo? Então, nosso sistema cartesiano, o que é importante? Um ponto vai estar sempre ligado a um par ordenado, assim como um par ordenado vai estar sempre ligado a apenas um ponto, certo? E o que é importante a gente analisar desse sistema cartesiano? Que vai ter uma variação de sinais. Uma hora o x é positivo, uma hora o x é negativo. Uma hora o y é positivo, uma hora o y é negativo. Quando a gente vai saber? Para isso a gente divide o nosso sistema cartesiano em 4 quadrantes. O que serão esses quadrantes? Eles vão ter diferentes características provavelmente ligadas aos sinais. Como, por exemplo, o primeiro quadrante é a primeira parte do nosso sistema cartesiano. Nesse quadrante, o nosso x é positivo porque está à direita do nosso ponto centro, que é o ponto O, certo? Que é o ponto 0, 0. Então, sempre que você estiver à direita desse ponto, você vai estar de um lado positivo em relação ao nosso x. Enquanto que você estiver à esquerda desse ponto, ponto 0, ou seja, à esquerda da nossa reta y, a gente vai ter o x negativo, certo? A mesma coisa acontece para o y. Quando a gente tiver um ponto que estiver acima da reta x, do eixo x, nosso y é positivo. Quando a gente tiver um ponto abaixo desse eixo x, vai ter um ponto com a coordenada y negativa. Ou seja, resumindo, o primeiro quadrante, coordenadas x e y são positivas. Por quê? Porque esse ponto está à direita da reta y, ou seja, o x é positivo, e esse ponto está acima da reta x, ou seja, o y é positivo. O que muda do primeiro para o segundo quadrante? A coordenada x. Por quê? Porque esse ponto continua acima da nossa reta x, ou seja, o y é positivo,
mas agora está à esquerda da nossa reta y, ou seja, o x fica negativo, certo? E o terceiro quarto quadrante. O terceiro é o contrário do primeiro quadrante. Por quê? Lá no primeiro quadrante a gente tinha que os dois eram positivos. No terceiro a gente vai ter que os dois são negativos, ou seja, a coordenada x tanto como a coordenada y vão ser valores negativos. Certo? O quarto quadrante é o contrário do segundo quadrante. Se no segundo quadrante o x era negativo e o y era positivo, o contrário é que agora o x é positivo e o nosso y vai ser negativo. Certo? Então é para a gente dar uma referenciada. Vamos ver aqui alguns exemplos. O ponto 2, 3, ou seja, a coordenada x igual a 2 e y igual a 3, está no primeiro quadrante, porque ambas as coordenadas são positivas. O ponto menos 3 e 1 está no segundo quadrante, porque o nosso x é negativo e o nosso y é positivo. X igual a menos 3 e y igual a menos a 1, na verdade. E o último ponto que está aqui referenciado, menos 1 e 2. Menos 1 e 2, ele está no terceiro quadrante, ou seja, o x e o y são ambos negativos. Nesse caso, o x é igual a menos 1 e o y é igual a menos 2. Certo? Vamos para a próxima parte. O que é importante? Se o nosso ponto pertencer ao eixo x, certo? A esse eixo x referenciado aqui, o nosso y vai ser igual a 0. Por quê? Vamos analisar o nosso ponto 0, 0. Se eu andar com ele em cima, andar com um ponto, andar esse ponto por cima do eixo x, o nosso y não vai subir nem descer, ou seja, vai continuar no 0. Ou seja, considerando que o nosso x seja um valor a, o nosso y, caso esse ponto esteja no eixo x, vai ser igual a 0. A mesma coisa acontece caso eu ando com um ponto que saia do nosso centro 0, 0 no eixo y, certo? Eu vou subir e descer com esse ponto, ou seja, apenas o nosso y vai variar. O nosso x não. Por quê? Porque eu não vou dar nem para a direita, nem para a esquerda. Eu só vou subir e descer. Ou seja, nesse caso, considerando que eu pare com esse ponto em um valor b, a nossa coordenada vai ser x igual a 0, y igual a b, certo? Então o que é importante? Quando eu tiver um ponto no eixo x, o nosso valor da coordenada y é igual a 0. Se eu andar com um ponto no eixo y, a coordenada x nossa vai ser igual a 0. Então aqui, vamos pegar um ponto aleatório. O ponto de coordenada 5 e 0 está no eixo x. Por quê? Porque o x vale 5 e o y vale 0. Quando o y vale 0, esse ponto está no eixo x, certo? Então, esse é o sistema que você tem que guardar. Um eixo x e um eixo y, onde eu vou referenciar todos os pontos que a gente vai usar a partir de agora. Hoje a aula é basicamente sobre ponto, distância de ponto, como achar pontos nesse sistema. E a gente vai para a distância entre pontos. Então, vamos analisar inicialmente nossa esquerda, que a gente tem um ponto A e um ponto B. E eu quero saber a distância entre esse ponto A e esse ponto B, certo? Então, eu ligo diretamente esse ponto A e esse ponto B. Só que esse valor não sai arbitrariamente. Por quê? A gente vai marcar a coordenada x e y de cada um desses pontos, ou seja, xa e ya. Coordenada x de A e a coordenada y de A, xa, ya. E a de B, xb, coordenada x de B, e yb, que é a coordenada y de B. E eu marco esses dois pontos. E o que vai acontecer? Na hora que eu traço a coordenada x e y de cada um desses pontos, eu chego em um triângulo retângulo, em que os lados serão a distância nossa, que está em vermelho, distância de A e B, essa é a notação. Na direita nossa, a gente vai ter essa notação de distância de A e B, d parênteses, A, vírgula B.
E a gente vai ter como segmento AC XB menos XA e de BC YB menos YA. E aqui a gente pode usar uma relação muito importante na geometria plana, Teorema de Pitágoras. Então, por Teorema de Pitágoras, a distância de A e B ao quadrado é igual ao segmento AC ao quadrado, que é XB menos XA, mais BC ao quadrado, segmento BC ao quadrado, que é YB menos YA. XB é a coordenada X do ponto B, XA é a coordenada X do ponto A, YB é a coordenada Y do ponto B e YA é a coordenada Y do ponto A. Fazendo isso, a gente chega que a distância entre quaisquer dois pontos denominados A e B vai ser igual ao quê? A raiz de XB menos XA ao quadrado mais YB menos YA ao quadrado, certo? A raiz de tudo isso vai ser a distância A e B, certo? Isso vai ser muito importante, porque em muitos exercícios a gente vai ter pontos aleatórios, a gente vai pedir a distância ou vai ter que calcular a distância em algum momento. Então é só usar esse sistema, onde a distância vai ser igual a XB menos XA ao quadrado mais YB menos XYA ao quadrado e raiz de tudo isso, certo? É só pensar em Pitágoras. Tentar criar esse triângulo retângulo por Pitágoras sai automaticamente, certo? Coordenadas do ponto médio de um segmento. O que é o ponto médio? Vamos relembrar. O ponto médio é o ponto que divide um segmento em dois segmentos iguais. Ou seja, o ponto M da nossa figura, ele vai dividir o segmento AB na metade, certo? Então, como a gente vai calcular esse ponto médio? É bem simples. O que a gente vai ter? Que o ponto médio é o ponto divisor que divide o segmento em dois segmentos iguais. Se A e B são os pontos extremos do segmento AB, com o ponto médio M temos que o segmento AM sobre o segmento MB vai ser igual a 1. Porque o AM e o MB são os dois segmentos que a gente gerou. Ou seja, eles são iguais. Quando a gente divide uma coisa igual a outra, a gente tem uma razão igual a 1, certo? Então, AM sobre MB vai ser igual ao quê? A XA menos XB. XA menos XB, pensa naquele triângulo retângulo que a gente fez anteriormente. E sobre XM menos XB. Então, XM, XA. Sorry que eu tô voltando sem ver aqui. É XA menos XB dividido por XM menos XB. Certo? Ou seja, XA menos XM sobre XM menos XB vai ser igual a 1. Fazendo uma multiplicação inclusa, a gente tem que XA menos XM é igual a XM menos XB. Certo? Então a gente tem que 2xm vai ser igual a XA menos XB. Ou seja, que a coordenada x do nosso ponto médio vai ser igual à coordenada x do ponto A mais a coordenada x do ponto B, somadas e divididas por 2. Certo? A mesma coisa, a gente faria o mesmo procedimento para y. E a gente chegaria na mesma coisa, que a coordenada y desse ponto médio vai ser o quê? A coordenada y do nosso ponto A mais a coordenada y do nosso ponto B, somadas e divididas por 2. Certo? Então, quando a gente quiser saber a coordenada, o par ordenado de um ponto médio, eu faço x do ponto A, do nosso segmento original A, AB, mais o x do segmento B, somo e divido por 2. A mesma coisa para a coordenada y, assim eu tenho o x do nosso ponto médio e o y do nosso ponto médio, certo? Então, para concluir, coordenada x do nosso ponto médio é xa mais xb dividido por 2. E a coordenada ym, que eu chamo y do ponto médio, é igual a ya mais yb dividido por 2. Sendo a e b o que? Os nossos pontos extremos do nosso segmento. Certo? Ou seja, são os pontos que definem esse segmento original que foi dividido ao meio. Coordenadas do baricentro do triângulo.
O que é o baricentro? Vamos retomar isso. Baricentro é o encontro das medianas de um triângulo. E o que é mediana, Bruno? Mediana é o segmento que parte de um vértice até o ponto médio do lado oposto. Lembrando que esse baricentro divide essa mediana na proporção de 2 para 1, ou seja, o ponto vai dividir. Pensando que essa mediana vale 3, divide essa mediana num segmento que vale 2 e num segmento que vale 1. Ou seja, 2 terços e 1 terço. Certo? Então aqui, representativamente, a gente tem um triângulo ABC com os seus respectivas coordenadas e um ponto G, que é o nosso baricentro, que é um encontro das medianas relativas a cada um desses vértices. Certo? E aí a gente tem marcação de todas as coordenadas x e y de cada um desses pontos, que os vértices do nosso triângulo. Basicamente é isso. Então o que a gente tem? A gente tem o segmento para o triângulo ABC de pontos médios M e NP, onde M marca AM é a mediana relativa a A, ao vértice A, BP, a mediana relativa ao vértice B, e CN, a mediana relativa ao vértice C. E aqui foi o que eu falei. O baricêntrico, esse ponto G, divide todos os segmentos com essa proporção de A e 2A, certo? Ou seja, 2A dividido por A, proporção de 2 para 1. Ou seja, o que a gente tem? Que os pontos médios eles dividem o segmento original ao meio, certo? Então, vamos analisar o ponto M, certo? O ponto M, ele é o ponto médio do segmento BC, certo? Então, a coordenada desse ponto médio, desse ponto M, x vai ser o quê? O xm, a coordenada x do ponto M, vai ser xb mais xc dividido por 2. E a coordenada y desse ponto médio também vai ser yb mais yc dividido por 2. O que a gente tem? Vamos guardar essa informação, essa coordenada x e y do nosso ponto médio M, certo? Agora o que a gente tem? Analisar a proporção. A gente tem que AG sobre GM segue essa proporção 2 por 1. Ou seja, se eu pegar 2A dividido por A, considerando que AG valia 2A e GM valia A, seguindo essa proporção, a gente chega que AG dividido por GM é igual a 2. O que isso vai influenciar? Que XA menos XG, fazendo aquelas contas do triângulo retângulo e tudo mais, chega aqui XA menos XG é igual, dividido por XG menos XM, é igual a AG sobre GM. Só que eu acabei de fazer que AG sobre GM, o segmento AG sobre o segmento GM, é igual a 2. Então, fazendo uma multiplicação em cruz com 2 igual a XA menos XG dividido por XG menos XM, a gente chega aqui, fazendo toda essa conta de 3xg igual a XA mais 2xm, que o nosso ponto X do nosso baricentro G é igual a XA mais XB mais XC sobre 3. Muita gente vai perguntar para mim, mas Bruno, por que você chama baricentro de G? Porque a gente já tem um ponto B. Baricentro começa com B. Lembra que matemático não tem criatividade, teoricamente. Então, a gente vai aqui. A gente teoricamente teria que chamar o baricentro de B. No entanto, a gente já usa o ponto B na marcação como um vértice do triângulo. E não podemos ter dois pontos B, certo? Então a gente chama o baricentro de G. Então a coordenada x do nosso baricentro G é igual ao quê? A XA mais XB mais XC dividido por 3. Ou seja, a soma das coordenadas x do nosso vértice do triângulo dividido por 3. Certo? A mesma coisa acontece com a coordenada y desse ponto G, desse baricentro. Que vai ser o quê? A soma das coordenadas y dos nossos vértices do triângulo, vértice A, vértice B, vértice C, dividido por 3. Ou seja,
E YG, ou seja, a coordenada Y no nosso ponto G, vai ser igual a Y do ponto A mais Y do ponto B mais Y do ponto C dividido por 3. Certo? Então, quando ele perguntar, calcule o baricentro de um triângulo de vértices A, B e C de coordenadas tais. Sabendo as coordenadas, eu sei a coordenada X de cada um desses pontos, eu sei a coordenada Y de cada um desses pontos, coloco nessas fórmulas, dessas equações, e consigo calcular a coordenada, tanto X quanto Y, do ponto do nosso baricentro. Então, coordenada X do nosso baricentro vai ser a soma das coordenadas X dos nossos vértices dividido por 3. Coordenada Y do nosso baricentro vai ser igual a coordenada Y de cada um dos nossos vértices dividido por 3. A soma de cada um da coordenada Y de cada um dos nossos vértices. E por último, condição de alinhamento de 3 pontos. Vocês podem olhar para mim e falar, mas Bruno, por que a gente tem que falar que 3 pontos são alinhados? Porque exercícios vão pedir isso. E isso vai ser a base para você começar a resolver algum exercício. Então, em muitos casos, o exercício vai falar, considere 3 pontos alinhados. Mas tem exercício que não fala, apenas joga esses 3 pontos em que você necessita que esses 3 pontos estejam alinhados. Então, tem uma coisa que a gente vai chamar de condição de alinhamento de 3 pontos. Certo? Então, o que a gente vai considerar? Que eu tenho um ponto A, um ponto B e um ponto C. E eu quero chegar que esses 3 pontos estão alinhados. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que dividir algumas coisas. AB sobre BAC, teorema de Thales, certo? Que a gente já viu na teoria, na geometria plana, em que o segmento AB sobre o segmento AC vai ser XB menos XA e XC menos XA. A mesma coisa, eu faço a coordenada Y e eu chego em duas relações, certo? Em que uma das partes dessas relações são iguais. AB sobre AC é igual para a coordenada X que eu coloquei na equação 1, na relação I, e AB sobre AC também aparece na relação 2I, certo? Então é igual. Então vai ficar o quê? XB menos XA sobre XC menos XA vai ser igual a YB menos YA sobre YC menos YA. Igualando, passando o YB mais YA sobre YC menos YA para o lado esquerdo, ele passa subtraindo. E o que sobra do lado direito? O zero, certo? Então, temos agora YB já multiplicando em cruz, certo? Já multiplicando em cruz, a gente tem o seguinte fato, que YC menos YA vezes YB menos YA menos XB menos XA vezes YC menos YA é igual a zero. Então, fazendo toda essa multiplicação, a gente chega na linha de baixo. XA vezes YB mais XB vezes YC mais XC vezes YA menos XA vezes YC menos XB vezes YA menos XC vezes YB é igual a zero. Ou seja, eu vou ter que fazer toda essa relação, toda essa multiplicação para saber que esses 3 pontos estão alinhados. Caso o valor de toda essa conta seja igual a zero, eu posso falar que esses 3 pontos estão alinhados, certo? Mas em vez da gente guardar tudo isso, tem uma função algébrica que vai fazer todo o diferencial, que é uma determinante. Determinante de 3 por 3. 3 colunas por 3 colunas por 3 linhas, certo? Na primeira linha, na primeira coluna, eu vou colocar as coordenadas x de cada um desses pontos, de cada um desses 3 pontos, certo? Então, XA, XB e XC na primeira linha, na primeira coluna, desculpe. Na segunda coluna, eu vou colocar as coordenadas y de cada um desses pontos, são YA, YB e YC. E na última coluna, só coloco 1. Por que 1? Porque o 1 na multiplicação é um valor neutro, não altera a nossa multiplicação. Porque quando eu for resolver essa determinante, eu faço a multiplicação, certo?
Da direita vai somando no final, na esquerda vai subtraindo no final, certo? Ou seja, a determinante de 3 pontos, seguindo as regras que eu já falei, na primeira coluna colocar as coordenadas x de cada um dos pontos, na segunda coluna colocar a coordenada y de cada um desses pontos e na terceira coluna, colocar uma série de 1 e igualar isso a zero. Caso essa determinante, ou seja, você calcular essa determinante, gere um valor igual a zero, eu tenho que esses 3 pontos A, B e C estão alinhados, certo? Então, por hoje é isso, nesse vídeo é isso. No outro vídeo que vem a seguir, a gente vai fazer alguns exercícios com o que a gente falou hoje. Distância entre 2 pontos, condição de alinhamento, baricentro, dentre outras coisas. Então, até daqui a pouco. Beijo, beijo. Tchau, tchau.